Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica da série original da Netflix Dahmer, um canibal americano, criada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Lembrando que a análise contém spoilers. Dahmer não é uma série padrão de true crime em que o foco costuma ser a relação entre o criminoso e o detetive. Murphy e Brennan exploram a forma como Jeffrey Dahmer se relaciona com as pessoas que de alguma maneira se conectam a ele, como sua família, suas vítimas e familiares delas, seus vizinhos e até mesmo os policiais da cidade de Milwaukee. Em um primeiro momento, a série engana. Seus títulos sensacionalistas, tanto o original em inglês quanto o que foi dado aqui no Brasil, têm a intenção de atrair o espectador que anseia por momentos chocantes diante da TV, sem qualquer contexto reflexivo. Felizmente, esse não é o caso. Ao longo de 10 episódios e sem nenhuma pressa, Dahmer apresenta a história do assassino sem romantizá-lo, mostrando o ponto de vista das vítimas e das suas famílias, levando em conta todo o contexto social da época e discutindo com naturalidade questões filosóficas complexas sobre o bem e o mal, tais como: qual é a origem do mal e como ele pode ser explicado? Por que existem pessoas que nascem assim? Por que outras pessoas admiram e querem se relacionar com ele? Por que assassinos em série geram tanto fascínio? Essas são perguntas impossíveis de serem respondidas com argumentos diretos e rasos, porque levam a discussões ainda mais profundas e a novos questionamentos ainda mais filosóficos. Quando eu comecei a assistir a série, eu resolvi anotar cada comportamento potencialmente patológico do protagonista com a intenção de fazer uma análise psicopatológica dele, mas lá pela metade da série eu já tinha mudado de ideia. Seria um desperdício analisar por uma ótica técnica uma obra tão filosófica e provocadora. Em vez disso, quero discutir as questões levantadas ao longo da série. Vamos começar discutindo qual é a origem do mal e como ele pode ser explicado. Essa questão é levantada principalmente pelos pais de Jeff, que possuem diferentes teorias. Lionel culpa a ex-esposa Joyce por ela ter tomado diversos remédios psiquiátricos durante a gestação. Ela, por sua vez, culpa Lionel por ele ter ensinado Jeff a dissecar cadáveres de pequenos animais que recolhiam nas estradas. Ambos também se culpam por terem negligenciado o filho durante a infância, quando passavam por um período conturbado no casamento. No último episódio, esse embate é resolvido com a decisão judicial sobre o que seria feito com o cérebro do recém-falecido assassino. Sua mãe quer que ele seja doado para a ciência com o intuito de talvez encontrar uma explicação do porquê Jeff era daquele jeito e, por tabela, isentá-la da culpa que a consome. Já Lionel deseja que o cérebro seja queimado, assim como Dahmer havia pedido. Ele desiste de tentar encontrar uma causa para os comportamentos do filho porque sabe que nenhuma resposta seria suficientemente satisfatória. Em uma cena, inclusive, Jeff diz que não experimentou nenhum trauma que pudesse desencadear seu comportamento e que simplesmente havia nascido assim. Como eu disse anteriormente, eu poderia utilizar nessa análise uma abordagem psicopatológica, que inclusive é bem complexa. Além de ter sido diagnosticado com transtorno da personalidade borderline, com traços esquizoides e esquizotípicos, Dahmer possuía algumas filias, como é revelado na própria série. Seus comportamentos eram agravados pelo consumo excessivo de álcool, o indicativo de que ele apresentava tendências depressivas. Há uma hipótese de que ele talvez estivesse no espectro autista. Até hoje, muitos profissionais teorizam sobre o seu quadro completo, tentando descobrir talvez qual seria a origem do mal. A verdade é que é impossível saber a resposta para essa pergunta. Os assassinos em série podem até apresentar diagnósticos parecidos e agirem consistentemente em um mesmo padrão de comportamento, mas ainda assim eles pensam de maneiras diferentes. No último episódio, vemos John Wayne Gacy, um assassino em série apelidado de Palhaço Assassino. Suas últimas palavras, momentos antes da sua execução, sugerem que ele nunca se arrependeu dos seus crimes. A percepção que diversos especialistas possuem sobre Dahmer é diferente. Tecnicamente, ele sequer pode ser considerado um psicopata, já que pontua 22 na lista de verificação de psicopatia de Hare, em que apenas uma pontuação de 26 ou mais o classificaria como tal. A série deixa claro que ele sente remorso, arrependimento e responsabilidade pelos seus crimes, mesmo que em uma escala menor do que a média da população geral. É por não tentar explicar a origem do mal e cair em respostas levianas, como fazem as obras sensacionalistas, e ainda discutir o tema com profundidade, que essa série se eleva ao patamar das maiores do gênero. Mas não só por isso ela é tão boa. Dahmer também discute questionamentos relacionados à glamorização dos vilões, sejam eles reais ou fictícios.
Em uma cena do 9º episódio, Jeff está na prisão e recebe uma carta de um fã que o compara com os assassinos dos filmes slashers da época, Freddy Krueger e Jason Voorhees. Ele sorri e parece orgulhoso com a comparação, que é mais metalinguística do que qualquer outra coisa. A carta se refere às próprias produções atuais de true crime, que muitas vezes transformam assassinos reais em protagonistas descolados, assim como aqueles da ficção. Culturalmente parece não haver distinção, ambos são homenageados em fantasias de Halloween. Aliás, em outra carta, uma fã destaca exatamente isso. Dahmer havia se tornado uma fantasia festiva popular no ano em que foi preso, como se pertencesse à mesma categoria de vilões fictícios. A linha que separa a ficção da realidade é tênue, e muitas vezes esses dois lados entram em conflito. Uma coisa é mostrar cabeças voando e sangue jorrando de um personagem fictício. Outra é dramatizar e espetacularizar o sofrimento de vítimas reais, que tiveram suas vidas interrompidas por indivíduos como Dahmer. Por isso, a escolha de trabalhar sem pressa a história de algumas dessas vítimas e de seus familiares foi tão acertada. É óbvio que se trata de um produto, e seria comercialmente lógico não intitular o filme com o nome do assassino, claramente o protagonista da trama. Sobre a riqueza dos vilões, destaca um diálogo entre Dahmer e o padre da prisão. Dahmer confessa torcer pelos vilões da ficção, e o padre revela que também faz o mesmo, argumentando que eles são mais bem escritos. Estamos diante de outra nuance metalinguística, porque aqui, claramente, os heróis e as vítimas têm suas psiques tão bem desenvolvidas quanto a de Dahmer. E quando esse contraste é colocado lado a lado, fica claro que o mal causado por um assassino real é diferente daquele causado pelos vilões da ficção. Ele nunca poderia ser justificado. O contraponto é claro. Dahmer é o vilão não apenas porque assassina inocentes, mas porque o roteiro deixa claro que é uma heroína. Glenda Cleveland, brilhantemente interpretada por Niecy Nash. A vizinha de Dahmer faz de tudo para entregá-lo às autoridades, mas é vítima de práticas racistas que lamentavelmente perduram até os dias de hoje. Diferente de Star Wars, em que Darth Vader é mais interessante que Luke Skywalker, Glenda Cleveland é o grande destaque de Dahmer, porque seus atos de bravura e coragem têm contornos reais, em homenagem à verdadeira heroína dessa história. Dahmer é uma das séries do ano não só por tudo que já argumentei até aqui, mas porque entrega atuações acima da média, produção impecável e um roteiro afiado que sai do padrão do choque gratuito para entregar reflexões valiosas ao espectador. Na minha opinião, mostrar que existem heróis reais é uma maneira eficiente de honrar as memórias das vítimas de Jeff Dahmer. E se você pensa em criar conteúdo para a internet, eu lancei o Manual Mandala, um curso por assinatura sobre criatividade e estratégias para a criação de conteúdo. Na aula dessa semana, falei sobre as diferenças entre rotinas convencionais e criativas. A assinatura sai por R$19,90 ao mês, podendo ser cancelada quando desejar. Tá esperando o que para ativar seus 7 dias grátis? E além disso, se você quiser saber a minha nota para Dahmer, me siga no Instagram @minutosdesanidade, onde eu posto um mini review. E você, achou que a série foi respeitosa com as vítimas reais? Deixa aí nos comentários. E além disso, deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.